vamos começar a falar de um tipo de crise muito comum, que é a crise causada por terceiros. Seu funcionário terceirizado é que causa a crise. O cara da segurança, o cara da limpeza, o cara, né, que você decidiu que aquela função seria terceirizada, o cara vem, chega, faz besteira, a empresa dele não leva a culpa, sua leva a culpa, né, e a crise está armada porque uma pessoa que não tem nada a ver com a sua organização, com a sua cultura, com a sua maneira de trabalhar, causou. Como exemplo, né, vamos dar uma das mais recentes crises causadas por terceiros, que causou grande comoção popular, né, que causou muito choque nas pessoas, que foi o caso das vinícolas gaúchas Salton, Aurora e Garibaldi. A notícia surgiu quando um empresário foi preso, acusado de manter 150 trabalhadores em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Em pouco tempo, descobriram que a Salton, a Aurora e a Garibaldi utilizavam mão de obra dessa empresa. Então surgiu aí a manchete, né? Salton, Garibaldi e Aurora usavam mão de obra análoga à escravidão, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Uma acusação gravíssima, das mais graves possíveis para uma empresa. As acusações foram surgindo, foram se evolumando. Spray de pimenta, espancamento, comida estragada. Veja relatos de pessoas resgatadas em condições análogas à escravidão no Rio Grande do Sul. Pessoas que descreveram o quadro como um completo pesadelo. A coisa foi tomando corpo, foi aumentando, foi aumentando. A imprensa começa a gerar mais assuntos, né? Porque se a população está interessada, a imprensa vai manter aquilo ali funcionando. Então surgiram as campanhas de boicote, a revolta das pessoas, a CNBB, olha só onde foi parar isso, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, se pronunciou falando que vinho proveniente de trabalho escravo não devia ser usado em missa. Supermercados começaram a tirar produtos das gôndolas, enfim, uma crise gigantesca, uma acusação grave, onde, em tese, as três vinícolas não tinham nada a ver com aquilo. Eu digo em tese porque legalmente você é também responsável pelo que o seu terceirizado faz. O que a gente viu na sequência, e vamos focar na crise, na defesa da crise, que a primeira nota que surgiu, né, foi da Associação dos Produtores de Vinho de Bento Gonçalves. A nota, uma tragédia do início ao fim, uma das piores notas já escritas durante uma crise. Então, ela está lá, diz que vem acompanhando com atenção o andamento das investigações acerca de denúncias de práticas análogas à escravidão no município. É necessário que autoridades competentes cumpram seu papel fiscalizador e punitivo para com os trabalhadores. Enfim, é uma nota que não lamenta a situação, que não cita os trabalhadores envolvidos, que não lamenta por eles, finge que eles não existem, não fala em momento algum do que está sendo feito para melhorar a situação deles, joga a responsabilidade toda para as autoridades, no melhor estilo, cara, a culpa é da autoridade, né? Nós não temos nada a ver com isso, a autoridade não fiscalizou, a culpa não é nossa. Não pediu desculpas à sociedade, não pediu desculpas aos consumidores dos vinhos deles e não se fala em ação corretiva. O que está sendo feito para melhorar a vida desses trabalhadores? Olha, nós pegamos esses trabalhadores, eles estão em hotéis, recebendo nossa assistência, passaram todo por exames médicos, estão recebendo apoio psicológico. Não, nada disso. Fingem que não é com eles, que o problema não existe. E finaliza com chave de ouro, e aí que veio a grande polêmica dessa nota, com esse último parágrafo que eu vou ter que, infelizmente, ler aqui para você entender, né? Situações como esta, infelizmente, estão também relacionadas a um problema que há muito tempo vem sendo enfatizado e trabalhado pelo SIC-BG e poder público local. A falta de mão de obra e a necessidade de investir em projetos e iniciativas que permitam minimizar este grande problema. Há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que, mesmo assim, encontra-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade. Isso é um absurdo do início ao fim. Ou seja, ele bota a culpa seguinte: eu preciso contratar escravo porque tem muita gente que não quer trabalhar porque vive de auxílio do governo. Uma aula do que não deve ser feito em termos de nota. Não pede desculpa, se lixa para as pessoas que estavam sofrendo, não fala nem para os consumidores, não fala com nada e ainda bota a culpa nos outros. Obviamente, essa nota por si só tomou um grande destaque na imprensa.
Todo mundo noticiou o quê? Não a nota, mas o último parágrafo. Não piore as coisas, não crie uma crise dentro da crise. Falando lá como pedir desculpa, como fazer uma nota, como fazer um posicionamento. Eles podiam fazer um posicionamento já com ações corretivas, pedimos desculpas aos trabalhadores, né? Pedimos desculpas à sociedade pelo erro cometido pela nossa terceirizada, né? Assumir um grau de culpa, nós falhamos na fiscalização do trabalho das terceirizadas, ações corretivas, já estamos implementando um novo processo de trabalho para que isso não ocorra mais, de fiscalização mais forte em cima das nossas terceirizadas contratadas para a colheita da uva. Você ações corretivas, né, e ações efetivas e imediatas para com os trabalhadores. Acolhemos esses trabalhadores, eles estão no hotel, recebendo ajuda médica, ajuda psicológica, mão no bolso, vamos pagar um auxílio durante o período da colheita, blá, 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 blá. Tinham milhões de coisas para fazer. E não botar a culpa no governo, porque o governo dá assistência social uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aí eles fizeram outro exemplo, o gerente de marketing, né, da cooperativa, foi lá e resolveu botar no LinkedIn dele, né, criminalizar, boicotar ou até mesmo censurar uma cadeia produtiva ou uma marca séria em seus valores e princípios por conta de um desvio de conduta de um terceiro, é, no mínimo, uma atitude que revela oportunismo, sensacionalismo e até má-fé. Fazer justiça com lacrações por pura visibilidade é ato de alguma palavra aí que a gente não sabe o que ele quis dizer com isso. Então, assim, você vai, faz uma nota péssima que piora as coisas, e seu gerente de marketing vai lá no LinkedIn escrever besteira. Lembra que eu falei, suspenda o uso das redes sociais sua e dos seus funcionários. É até legal, talvez, você achar que um funcionário, que bonito, o fulano vai defender a empresa lá no LinkedIn. Não pensa para não fazer, principalmente se for para falar besteira. A impressão que eu tenho é que a Salton, a Aurora e a Garibaldi estavam muito certas, né? Tinham muita certeza que elas estavam certas na história, quando não estavam. Muitos dias depois, elas resolveram cada uma soltar notas particulares. Cada uma postou em sua rede social essas notas que vocês estão vendo aí. A família Salton lamenta profundamente os acontecimentos, blá blá blá, repudia qualquer ato de violação dos direitos humanos, trabalhará prontamente para coibir novos acontecimentos, mas também para promover a conscientização. Já nos colocamos à disposição das entidades públicas, externamos nossos pedidos de desculpa, nosso compromisso em fazer cada vez melhor, né? A Aurora também se solidariza com os trabalhadores contratados pela terceirizada, não compactua com qualquer espécie de atividade, né? Aí, enfim, alguém colocou o pé no chão, talvez eles tenham contratado pessoas para trabalhar, né? Eu falei que às vezes na crise tem que trazer gente fora. Talvez veio alguém de fora, botou um pouquinho de juízo, mas ainda são notas que não fazem nenhuma menção aos trabalhadores, que de maneira geral diz o seguinte: foi mal, galera, não sabia o que estava rolando, a culpa não é minha, não tenho nada a ver com isso. Ninguém deu a cara a tapa. Talvez esse seja o grande problema dessa gestão de crise. Não houve aquele vídeo, aquela postagem, aquela entrevista coletiva do porta-voz treinado para falar sobre isso, para chegar com ações condizentes, né, com a necessidade, com o tamanho da crise criada. É uma crise tratada de maneira muito fria, ninguém deu a cara a tapa, ninguém apareceu para falar. Nota na rede social, nota na rede social, nota, 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 e acabou. Quando ninguém dá a cara a tapa, você abre a porta para terceiros personalizarem a crise. Nesse caso, muita gente apareceu, inclusive um vídeo de um vereador lá de Bento Gonçalves, me recuso a reproduzir, que falou um tanto de besteira, foi expulso do partido. Quando ninguém aparece para falar, você deixa a porta escancarada, você deixa aquele vácuo onde pessoas vão se sentir à vontade para ir lá e falar qualquer tipo de coisa. Quando não há uma orientação maior da empresa sobre o que fazer, alguém vai aparecer e vai falar alguma besteira. Então, dê a cara a tapa, apareça, são empresas familiares, existe a família, né, chama Família Salton. Então alguém da Salton podia ter aparecido num vídeo para falar, pedir desculpas, anunciar essas ações corretivas, mais ou menos dentro daquilo ali que eu falei, naquela linha de gestão de crise que funciona muito bem. Não, aí vão aparecer terceiros, todo tipo de picareta, falar todo tipo de bobagem que vai aprofundar a sua crise, porque é o seu nome que está na lama. Algumas semanas depois da crise, a família resolveu falar, e aí, né, eu falei que escolha os canais de divulgação. Eles resolveram dar uma entrevista da pior maneira. Eles falaram ao valor econômico. Cara, deixa eu fazer uma pergunta sincera. Você já leu o Valor Econômico alguma vez?
Jornal extremamente nichado, focado. Ah, mas eles queriam falar mesmo para o empresariado? Não, você tem que falar para a sociedade de maneira geral. Aí foi uma falha dolorosa, deveríamos ter sido mais diligentes, né? Falou o representante aí da família Salton, dos donos, em entrevista exclusiva ao Valor, presidente da Vinícola Centenária Gaúcha, conta sobre os impactos vistos na repercussão do caso de trabalho análogo à escravidão de um fornecedor e as medidas que passarão a adotar daqui em diante. Beleza, a entrevista é até boa, para quem conseguiu ler. Ele tinha ali um paywall, ou seja, você faz uma defesa em um jornal que pouca gente lê, que não é popular, que não atinge uma quantidade grande de pessoas e a matéria ainda tem cobrança de assinatura para você poder ler. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil defender. O que a gente tem nesse caso dessa crise da terceirizada, das gaúchas, né, das vinícolas gaúchas, é uma crise completamente desumanizada. Ninguém assumiu a responsabilidade. O que imperou foi o não é problema meu. Responsabilidade sobre terceirizado, gente, é de quem contrata. É problema seu, sim. E quando eu falo de empresas terceirizadas, eu te faço uma pergunta que eu vou repetir no próximo case também. Qual o nome da empresa terceirizada que tinha esses trabalhadores em situação análoga à escravidão? Você sabe? Eu também tenho a menor ideia. Qual o nome do cara preso? Você sabe? Ninguém sabe. O nome que vai para a lama é da empresa grande, é da empresa que contrata. Quase sempre, 99% das vezes, a empresa que contrata é muito maior que a terceirizada. Então a crise é das vinícolas gaúchas, a crise da Salton, a crise da Aurora, a crise da Garibaldi. O vinho que foi retirado das gôndolas no supermercado do Rio de Janeiro é da Aurora. Não é, ah, vou fazer um boicote, eu não vou mais contratar essa empresa terceirizada aqui para fornecer mão de obra para mim. Não. Então é o seu nome que vai para a lama. Tome cuidado com as terceirizadas. Eu vou falar agora de uma outra crise gigante no Brasil, causada por terceirizados, uma crise do Carrefour. Para fazer um histórico aqui, já estava passando por situações complicadas na época, por vários escândalos, várias crises, que começou lá em 2018, quando esse cachorro, o Manchinha, todo bonitinho, foi cruelmente, barbaramente assassinado a pauladas por um segurança terceirizado do Carrefour. Gerou uma onda de protesto, mais de 600 mil comentários em redes sociais. Foi uma coisa muito ruim, uma defesa muito ruim também do Carrefour. 2 anos depois veio o caso do representante de vendas que morreu trabalhando na loja. Aí o que eles fizeram? Ao invés de fechar a loja, eles foram lá, cobriram o corpo com guarda-sóis e a loja continuou trabalhando normalmente. Pior é imaginar que provavelmente eles venderam esses guarda-sóis aí depois. Também foi uma resposta ruim, né? Mas que em tese gerou mudanças. O Carrefour falou em nota, né, que mudou orientações, incluindo a obrigatoriedade do fechamento de loja em caso como esse. Não passa essa frieza toda. E aí, no mesmo ano de 2020, veio o caso João Alberto, um homem que foi morto, foi assassinado, né, de maneira bárbara, à base de agressões, chutes e socos por seguranças do Carrefour. A morte gerou protestos absolutos em todo o Brasil. Lojas do Carrefour foram saqueadas, foram vandalizadas. Enfim, uma situação que chamou a atenção de maneira gigantesca em todo o Brasil, principalmente porque ela aconteceu no dia da consciência negra. Então, assim, uma situação horrível de se dizer e que o Carrefour se defendeu com uma nota e colocou a culpa no prestador de serviço terceirizado e achou que demitir estava tudo bem, né? Não, vai romper o contrato com a empresa que responde pela segurança que cometeram agressão, pronto, está resolvido. É um erro gigantesco, não é botar a culpa no terceirizado, dizer não é problema meu, como as vinícolas fizeram. O caso foi tão grande que ele gerou novas repercussões e o Carrefour soube lidar bem com isso. Ele tomou ações concretas em função daquilo, tomou atitudes como fechou a loja por um bom tempo, onde ocorreu o crime, né? No 7º dia do crime, as lojas abriram mais tarde, com um minuto de silêncio, criou o Comitê Externo de Livre Expressão sobre Diversidade e Inclusão para assessorar a empresa em ações de conscientização e combate ao racismo. As vendas, né, nas semanas seguintes da morte foram revertidas para o comitê, houve uma doação ainda de 25 milhões de reais para o comitê. Dentro das ações aí do politicamente correto, deixou de usar o termo Black Friday, fez um treinamento, gente, sempre faz diferença, sempre é importante, treinou colaboradores e terceirizados sobre questões de discriminação racial, se comprometeu a inserir em todos os seus contratos com fornecedores uma cláusula de combate ao racismo, prometeu a contratação de cerca de 20 mil novos colaboradores por ano, com o mínimo de 50% de negros
entre os novos contratados, além da criação de uma aceleradora voltada ao desenvolvimento do empreendedorismo negro nas comunidades no entorno das lojas de Porto Alegre. Então você vê que o Carrefour resolveu reagir, resolveu fazer coisas, resolveu ações efetivas para lidar com essa questão do racismo. Dentro da nossa loja, nós não vamos aceitar racismo. E uma lista grande de ações com esse foco. E ele também anunciou o fim dos serviços terceirizados de segurança. Agora eles vão cuidar. Garante que vai resolver? Talvez, porque você vai treinar e você vai treinar do seu jeito. A questão do terceirizado é que quando você traz alguém de fora, não necessariamente ele vai trabalhar do seu jeito. Aí quando eu falei lá atrás da questão de comunicar essas mudanças, o Carrefour também fez isso muito bem com todas essas comunicações do como vamos agir daqui para frente para que esse erro não aconteça novamente. Vamos ver um vídeo da propaganda deles. Nós não vamos esquecer. Nunca. Mas isso não é o suficiente. É preciso transformar, escutar, repensar, planejar, trabalhar por empatia e tolerância, informar, manifestar, agir, respeitar, fazer parte, fazer por onde. Nós não vamos esquecer que podemos mudar, juntos. Acesse nãovamosesquecer.com.br e saiba mais. Grupo Carrefour Brasil. Juntos para transformar. Tudo isso reforça a importância da ação efetiva, de fazer algo, né, de ser propositivo, mostrar que não vai ocorrer novamente. Faça algo, conscientize seus funcionários, faça algo com seus terceirizados, para que eles não façam besteira que vão jogar o seu nome na lama. Garante que não vai acontecer de novo? Não sei. Um casal negro foi agredido em área externa de loja do Grupo Carrefour, lá em Salvador, e pouco tempo depois, o Carrefour anunciou uma nova ação efetiva que os seguranças do Carrefour, agora do Carrefour, não terceirizados, vão usar câmeras corporais depois desse novo caso, como acontece, por exemplo, com policiais em alguns estados. Então, garanta que não haja crise. Se houver a crise, faça algo para que ela não aconteça novamente. Vamos falar, para finalizar aqui, a questão dos cuidados ao contratar uma empresa terceirizada. Ah, Leandro, é melhor não contratar terceirizada? Então, não. É melhor ter certos cuidados. Então, primeiro, conheça muito bem a empresa contratada. Quem são os donos dessa empresa, em quais polêmicas ela já esteve envolvida, quais os valores, quais os propósitos, o que essa empresa prega aos seus funcionários, de que jeito ela trata os seus funcionários. Descubra, puxa a ficha toda. Né? Na polícia se fala ficha corrida, chama de capivara. Puxa a capivara toda, procura no Google que processos eles respondem, que escândalo já teve envolvido. Então aquela empresa que fez mão de obra análoga à escravidão no Rio Grande do Sul, eu não vou contratar. Procure o dono, pesquise o dono, porque você vai lá, faz uma besteira, troca de nome, apaga e começa do zero. Não, procure o nome das pessoas que estão envolvidas, que escândalos estão envolvidos. Então, escolha muito bem essa empresa. Como essas empresas cuidam da sua gente, né? Vai lá, bate um papo com o funcionário, né? Tendo o que essa empresa trabalha, de que jeito ela pensa, de que jeito, se você vê que é uma empresa, né, que tem valores estranhos, toma cuidado. Né? Você contratar uma empresa de segurança que o dono é aquele cara super violento, eu quero lá, eu ando com 5 armas aqui, vagabundo, você tem que bater mesmo, e nós vamos tocar o terror, chegou aqui com a mão no bolso, você pode sentar o couro porque ele tá roubando. Cara, não contrata essa empresa. Se esse tipo de valor que é pregado para os funcionários, vai ter esse tipo de valor na sua empresa, e as crises vão chegar. Faça um contrato que amarre bem as responsabilidades. Cara, isso é meu, isso é seu. Mas não se esqueça que mesmo juridicamente, quando a caca acontece, a responsabilidade é conjunta. Você também pode ser responsabilizado por ações cometidas, por atos cometidos por funcionários terceirizados dentro da sua empresa. Suspeite de preços abaixo do mercado. Apareceu, todo mundo cobra 100. Se aparecer um terceirizado ali que cobra 62, meu filho, não contrata, né? Quando a esmola é demais, você sabe o que o santo pensa, né? Supervisione, fiscalize os serviços prestados, né? De que jeito está sendo feito, como essas pessoas estão trabalhando, fique de perto, entenda a cabeça das pessoas, veja o que eles estão fazendo. E aí é ótimo a sugestão de você fazer um onboarding
com esses novos funcionários, né? Para que eles entendam a sua filosofia, entendam o seu propósito. No primeiro dia de trabalho, bota ali um líder da sua empresa para conversar, para bater um papo, para explicar, olha, aqui a gente faz assim, aqui a gente faz assado, isso pode, isso não pode, ah, cara, isso a gente não pode fazer. Então, explique a filosofia da sua empresa para eles. Não é sobre nunca mais contratar um terceirizado na sua vida, mas sim tomar cuidados para que, se eles, os terceirizados, fizerem a besteira, a crise não vai parar no seu colo.